E aí, meu querido, tudo bem? Preparado mais uma dose aí de direitos fundamentais? É isso. Estamos trabalhando o tópico mais importante da Constituição Federal, no que tange as provas de concurso público, né? Que são os direitos fundamentais. E entramos, neste momento, no terceiro grupo, na terceira espécie de direito fundamental, que são os direitos de nacionalidade. Os direitos de nacionalidade, eles são um tema muito importante, recorrente em prova de concurso. Vamos tentar analisar ele aqui da melhor forma para que você faça qualquer prova hoje no Brasil. Então, introduzindo aqui o tema de direito de nacionalidade, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é: o que é nacionalidade? Então, nacionalidade é o vínculo jurídico que existe entre o indivíduo e o Estado. Quando a gente fala vínculo jurídico entre o indivíduo e o Estado, estamos nos referindo ao direito que o indivíduo tem ao exercício de direitos e obrigações desse indivíduo com o Estado. Ele é um direito fundamental porque todo indivíduo, todo ser humano tem direito a ter a sua nacionalidade. Porque é através dessa nacionalidade que esse indivíduo vai poder exercer e gozar dos seus direitos. Não se esqueça que junto com os direitos também você será titular de obrigações perante esse Estado. Para adquirir a nacionalidade, a Constituição vai trazer aqui duas possibilidades de aquisição da nacionalidade. Então nós temos a chamada nacionalidade originária e temos a nacionalidade secundária. Nacionalidade originária e nacionalidade secundária. A nacionalidade originária é aquela nacionalidade que decorre do nascimento. O indivíduo adquire a nacionalidade originária de forma involuntária. Em regra, ela é involuntária. Ou seja, o cara ele nasce diante de algumas circunstâncias. Essas circunstâncias recaem sobre ele, trazendo a ele a condição de nacional, de brasileiro. Quando o camarada adquirir a nacionalidade originária, ele será chamado de brasileiro nato. Então, a partir de hoje, quando você vira o termo brasileiro nato, você saberá que ele está falando de uma nacionalidade originária. Tranquilo? A nacionalidade secundária é aquela que é voluntária. Depende de uma manifestação de vontade. Ou seja, o indivíduo não tinha aquela nacionalidade, mas por uma necessidade ele opta, por uma vontade, ele opta por adquirir aquela nacionalidade. Como ela é voluntária, ela gera a condição para o indivíduo de naturalizado. Naturalizado. Então, quando você encontrar o termo brasileiro naturalizado, você já sabe que está falando de um brasileiro que possui nacionalidade secundária. Tudo bem? A doutrina diz, e aqui na nossa Constituição foi adotado dessa forma, que a nacionalidade originária, ela se dá, a sua aquisição se dá de duas formas. Ou pelo critério ius solis, ou pelo critério ius sanguinis. Tema super legal para sua prova. Critério ius solis ou jus solis é o critério territorial. Ou seja, o camarada vai adquirir a nacionalidade quando ele nasce dentro do território. Então, se ele nasce dentro do território, será considerado brasileiro nato. Critério ius sanguinis ou jus sanguinis é o critério do sangue. O indivíduo adquire a nacionalidade pelo critério ius sanguinis quando ele tem o sangue do nacional. É o famoso filho de peixe. Peixinho é. Na nossa Constituição, adotamos os dois critérios, mas a regra constitucional é ius solis, ou seja, nasceu dentro do território brasileiro, você será considerado brasileiro nato. Excepcionalmente, nós vamos ver quais são as regras que isso vai ocorrer, o cara será considerado brasileiro nato pelo critério ius sanguinis. Alguns lugares do mundo adotam um, outro critério. Existem países do mundo que adotam critérios que nem são adotados aqui na Constituição brasileira. E isso vem trazendo alguns problemas seríssimos no que tange a fixação da nacionalidade no Brasil. Muito interessante.
E no momento histórico que o mundo está vivendo, agora com o aumento aí, principalmente da quantidade de refugiados no mundo, é muito comum nós encontrarmos esse problema aqui, ó, conflito de nacionalidade. Então, o que é esse conflito de nacionalidade? O conflito de nacionalidade ocorre quando, por conta da adoção desses critérios de fixação da nacionalidade, o indivíduo ele acaba adquirindo uma ou acaba adquirindo várias nacionalidades, ou às vezes o indivíduo adquire nenhuma nacionalidade. Então, o conflito de nacionalidade ele vai se dar de duas formas. Nós temos o chamado conflito de nacionalidade positivo, quando o indivíduo adquire várias nacionalidades. Quando ele tem várias nacionalidades, nós vamos classificá-lo como polipátrida. Polipátrida, várias nacionalidades. Mas é possível que este conflito gere uma situação super grave. A situação do conflito negativo de nacionalidade. Conflito negativo de nacionalidade é seríssimo e deve ser evitado no mundo. É quando o indivíduo não adquire nenhuma nacionalidade, fica sem nacionalidade. É a figura do apátrida. Algumas bancas no Brasil gostam de colocar como sinônimo de apátrida o termo eimátulos. Cuidado com ele em prova, hein? É um termo alemão, eimátulos, que significa apátrida. Ok? Então, se aparece na tua prova eimátulos, apátrida, tranquilo. Alguém sem pátria. Talvez você esteja pensando assim, puta merda, mas como será que um camarada ele vai ficar sem nacionalidade, né? Será que é possível isso no mundo? Cara, no último censo da ONU, já contam mais de 1,5 milhão de apátridas. E o que tem ampliado assustadoramente este número são as guerras civis no mundo, que têm gerado refugiados para todo o planeta. Esses refugiados, às vezes, moravam num país em que lá a aquisição de nacionalidade era só pelo critério ius solis. Aí o cara vai para outro país que adota só outro critério ius sanguinis, por exemplo, e fica sem nacionalidade. Você quer ver aqui? Interessante? Vou pegar um exemplo aqui para você. Imaginemos um país, né? Imaginemos um país A que adote como critério de nacionalidade apenas o critério ius solis. Ok? Agora, tente imaginar um país B. Esse aqui não prestou. Tente imaginar um país B que adota o critério apenas ius sanguinis. Ok? Imagine uma família de A vindo passar férias em B, por exemplo. Foi lá, chegou, desceu do avião. Na hora que desce do avião, a mulher que estava grávida, plum, acaba explodindo a sua bolsa lá e o bebê cai no chão. Qual a nacionalidade dessa criança? A ou B? Raciocina comigo. Se a criança nasceu no país B, que para ser nacional do país B tem que ter o sangue de B e ela não tem, e ela é do país A, que para ter nacionalidade de A tem que ter nascido dentro de A, então nós temos uma figura aqui de apátrida. Então esse é um exemplo de apátrida. Essa criança ficará sem nenhuma nacionalidade. Ok? Agora imaginemos uma família de B vindo passar férias em A. Desce do avião, plum, nasce a criança. Qual a nacionalidade dessa criança? Ora, se ela nasceu dentro de A e para ter nacionalidade de A tem que nascer lá dentro, então ela vai ter nacionalidade de A. Mas, como ela tem o sangue de B, e em B a nacionalidade se adquire pelo sangue, então ela vai ter o sangue de B também. Aqui nós temos um exemplo de polipátrida. Essa aqui é uma excelente questão de prova. Uma excelente questão de prova, onde o cara pode contar uma historinha para você, dizendo que num lugar você adota o critério solis, no outro critério sanguíneos, e pronto. Vai ter uma questãozinha de prova top para você. Show de bola? Essa aqui é uma parte introdutória do direito de nacionalidade e que sempre cai em prova. Sempre cai em prova. Então, cuidado com essa teoria inicial aqui, que ela é super importante para você. Feita essa análise introdutória, nós vamos trabalhar agora com as hipóteses de nacionalidade.
que existem dentro da Constituição Federal. Ok? Então vamos analisar agora o artigo 12 da Constituição, que é o artigo que vai tratar do tema de nacionalidade. E a primeira regra que o artigo 12 vai trazer é a regra da nacionalidade originária. Logo no inciso 1, então, a Constituição traz: são brasileiros natos. E aí ela vai trazer aí 3 alíneas, a linha A, B e C, e cada uma dessas alíneas uma regrinha bacana aí de nacionalidade originária. Vamos aprender eles então? São brasileiros natos, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, primeira regrinha adotada pela Constituição para se tornar um brasileiro nato, é essa aqui. Pergunto para vocês. Quando ele fala os nascidos na República Federativa do Brasil, ele está adotando aqui qual critério de fixação de nacionalidade? Ius solis. Ou seja, os nascidos na República Federativa do Brasil, nasceu aqui dentro, ius solis. Mas é só esse critério? Não. Ele vai dizer aqui, ó, ainda que de pais estrangeiros. Ou seja, mesmo filho de estrangeiro nasceu no Brasil, brasileiro nato. Olha que legal. Com uma condição: desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, para filho de estrangeiro ser brasileiro nato, os pais não podem estar a serviço do Brasil. Tudo bem? Vou trazer alguns exemplos para vocês então. Imaginemos aqui um casal de italianos passando férias no Brasil. Nasce o filho aqui. Esse filho é brasileiro nato, sim ou não? Sim, porque a Constituição diz que nasceu no Brasil, ainda que filho de pais estrangeiros, brasileiro nato. Desde que não esteja a serviço, e aqui eles estavam passando férias, não estavam a serviço. Ok? Segunda questãozinha bacana. Um casal de italianos, onde os dois são embaixadores da Itália no Brasil. Nasce o filho aqui. O filho é brasileiro nato, sim ou não? Não. Eles são estrangeiros, mas os pais estão a serviço do seu país. Se tiver a serviço do seu país, não será brasileiro nato. Ok? Terceiro caso. Um casal de italianos, onde apenas um homem está a serviço da Itália no Brasil. Nasce o filho aqui. O filho é brasileiro nato? Não. Por que não? Apesar da Constituição dizer, desde que estes, dando uma breve noção de que seriam os dois a servir o seu país, não é isso que é necessário. Tá? Então, a Constituição diz que se for um casal de estrangeiros, basta que um esteja a serviço do seu país para que o seu filho não seja brasileiro nato, ok? Então, se pelo menos um estiver a serviço do seu país, não será brasileiro nato. Tudo bem? Questãozinha top para a sua prova. Outra questãozinha legal. O cara é italiano. E ele é embaixador da Itália no Brasil. Vem para o Brasil, conhece uma baiana, casa com ela e tem um filho no Brasil. Pergunta, esse filho é brasileiro nato, sim ou não? Sim! Porque apesar do cara ser italiano e estar a serviço do seu país, ele casou com ele teve um filho com uma brasileira. Para não ter direito de ser brasileiro nato, os dois precisam ser estrangeiros. Mas basta que um esteja a serviço do seu país. Captou isso aqui? Questão top para a sua prova. Mas a mais top de todas eu falo agora. Um casal de italianos a serviço dos Estados Unidos no Brasil. Nasce o filho aqui. O filho é brasileiro nato, sim ou não? Claro o quê? Sim. Ué, Daniel, mas eles estão a serviço. Mas eles estão a serviço de outro país. Se você tiver a serviço de outro país, não cai nessa regra que veda aqui. Porque essa regra de vedação diz que ele não pode estar a serviço do seu país. Essa é a palavra-chave aqui. A serviço do seu país. Show de bola? Aqui nós vimos a primeira regrinha bacana para se tornar brasileiro nato. Vamos avançar? Então, dentro do artigo 12, avancemos agora para a segunda regra para se tornar um brasileiro nato.
Artigo 12, inciso 1, a linha B. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Primeiro detalhe, os nascidos no estrangeiro. Qual critério foi adotado aqui pela Constituição? Critério ius sanguíneos. Critério ius sanguíneos, ou seja, nasceu no estrangeiro, você será brasileiro nato porque você tem um sangue de brasileiro. Ok? E ele fala aqui, ó, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Cuidado aqui, ó, ou mãe. Então pode estar o pai lá no exterior ou a mãe lá no exterior. Mas não é só esse critério não, tá? A Constituição traz outro. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, para o camarada ele ser brasileiro nato segundo a linha B, ele tem que ter nascido no exterior e o pai ou a mãe tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Tudo bem aqui? Questãozinha top para sua prova. Aqui a doutrina vai dizer que a nacionalidade originária é adquirida de forma automática. Ou seja, nasceu dentro dessa circunstância, é brasileiro nato. Tipo, a Constituição não exigiu nenhum outro comportamento complementar. Simplesmente pelo fato de ter nascido, o camarada já será brasileiro nato. Ficou claro isso aqui? Que tema top para a sua prova. Olha outro detalhe interessante. Aqui ele fala pai ou mãe brasileiro. Então vamos lá. Um casal de brasileiros a serviço do Brasil na Itália. Nasce o filho. O filho é brasileiro nato segundo essa regra? Sim ou não? Sim. Os dois estavam lá, os dois a serviço do Brasil. Ok? Um casal de brasileiros, onde apenas o marido está a serviço do Brasil na Itália. Nasce o filho. O filho é brasileiro nato segundo esta regra? Sim. A Constituição disse de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Ok? Beleza. Agora olha só. Um brasileiro a serviço do Brasil na Itália. Chega lá, pega uma italiana, casa com ela, tem um filho. Esse filho é brasileiro nato segundo essa regra? Sim! Porque a Constituição falou ou pai ou mãe. Pode estar qualquer um dos dois lá. Qualquer um dos dois a serviço. O filho será brasileiro nato segundo essa regra. Ok? Olha essa aqui agora, que legal. O camarada, prefeito do município no Brasil, vai viajar para a Inglaterra para conseguir o financiamento lá para o seu município. Ele aproveita que está indo para a Europa, nunca foi lá, chama sua esposa para ir, obviamente pago com o próprio recurso financeiro. Né? A esposa estava grávida. Quando desembarca na Inglaterra, aquele camarada que estava a serviço da prefeitura, junto com a sua esposa, a esposa acaba tendo filho na hora ali no aeroporto. E o filho nasce lá. Pergunto, esse filho será brasileiro nasce segundo esta regra? Sim ou não? Ele falou que está a serviço da República Federativa do Brasil. No meu exemplo, o cara está a serviço da prefeitura de um município. Isso significa que está a serviço da República Federativa do Brasil? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Olha que questão top! Cuidado com isso em prova, hein? Estar a serviço da República Federativa do Brasil significa estar a serviço da administração direta. Administração direta. Ou seja, a administração direta compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, se o camarada estiver a serviço de qualquer um dos entes federativos, ele estará a serviço da República Federativa do Brasil. Show de bola? Agora, olha essa questão que massa. O cara está a serviço do Banco do Brasil. Viajou para a Inglaterra para uma reunião para conseguir financiamento para o banco. E aí ele levou a esposa. Quando chega no aeroporto da Inglaterra,
o filho dessa esposa que estava grávida nasce. Pergunto, esse filho será brasileiro nato segundo esta regra? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Lógico que sim. Porque o Banco do Brasil é do Brasil, Daniel? Não, porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista da União. Então, entra no conceito de a serviço da República Federativa do Brasil, administração pública direta ou indireta. Ou indireta. E a administração pública indireta é a famosa fase. Todo mundo comigo, hein? Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, se o camarada tiver serviço da administração direta ou da administração indireta de qualquer ente federativo, ele estará a serviço da República Federativa do Brasil. Tá. E se o cara tiver a serviço do Banco Itaú, que segundo a propaganda é o banco de todos os brasileiros, ele está a serviço da República Federativa do Brasil? Não, porque o Itaú é uma instituição privada. Entenderam a ideia? Questãozinha muito cobrada em prova. E aqui essas questões de nacionalidade pode aparecer o texto constitucional ou pode aparecer um caso concreto, né? Tem que ficar ligado, mas para acertar a questão, sem dúvida nenhuma, tem que saber o que está escrito aqui. Show de bola? Então vimos aí mais uma regra. Vamos agora para a terceira regrinha para se tornar brasileiro nato, segundo a Constituição Federal. Então, são brasileiros natos, inciso 1. Artigo 12, inciso 1, a linha C, terceira regra. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Primeiro ponto aqui, que nós precisamos saber para a nossa prova é qual critério foi utilizado aqui. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. Critério e os sanguíneos. Critério e os sanguíneos. Ok? Mas só esse critério? Não. Aqui ele falou, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que, primeira regra, registrados em repartição brasileira competente. Então, nasceu no estrangeiro. Neste caso, não está a serviço do Brasil mais. O cara estava lá passando férias, morava lá no estrangeiro, nasceu por lá. Primeira possibilidade, registra em repartição brasileira competente. Então, nasceu no estrangeiro, pai brasileiro ou mãe brasileira, registrou em repartição brasileira competente, brasileiro nato. Mas, Daniel, mas e o resto? Cuidado. Aqui, a Constituição utilizou o conectivo aqui, ou seja, é um ou outra regra. Então o cara será brasileiro nato, se nascer no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, registrar a repartição brasileira competente, primeira regra. Ou será brasileiro nato, o nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, que venha a residir na República Federativa do Brasil e opta em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Essa aqui é a segunda regra. Esta segunda regra, meus queridos, recebe o nome pela doutrina de nacionalidade originária potestativa. Nacionalidade originária potestativa. Cuidado com essa questão em prova. Essa nacionalidade originária potestativa é essa da segunda, do ou para frente. Nasceu no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, veio residir na República Federativa do Brasil e opte. Olha só a palavrinha-chave aqui. Optem. Esta palavra optem, ela dá o sentido para a nacionalidade potestativa, que é aquela que requer manifestação de vontade. Lembra no início que eu falei que a nacionalidade originária, ela em regra é involuntária? Pois é. Aqui nós temos uma exceção a essa regra. Neste exemplo aqui, a nacionalidade ela é originária, mas ela é voluntária.
O cara tem que optar. No dia que ele optar, que pode ser em qualquer tempo, ou seja, o cara pode voltar para o Brasil com 100 anos de idade. Detalhe, hein? Ele tem que ter, no mínimo, a maioridade, ou seja, tem que ter 18 anos para optar. Só pode optar se tiver 18 anos. Ah, Daniel, e se o cara vier antes dos 18? E aí a Constituição, a legislação especial, vai trazer no Estatuto do Estrangeiro, nós temos legislação específica, lei de registros públicos, que vai trazer também regrinha para aquele cara que chega no Brasil pequeno. Ele vai ter tipo um registro provisório até fazer a maioridade. Completou a maioridade, ele poderá optar por ser um brasileiro nato. Só será se optar. Quando ele atinge a maioridade, fica suspenso seu registro provisório, ou seja, ele tem que manifestar vontade, senão ele não terá nenhum vínculo com o Brasil. Ok? Cuidado com essa questão aqui, que é uma questão muito bacana. E várias bancas exploram esse O aqui, trocando ele por E. Se tirar esse O e jogar um E, pegadinha que você não pode cair na sua prova. Então, cuidado com essa pegadinha aqui. Show de bola? Para fecharmos aqui as regras de nacionalidade originária, uma perguntinha que sempre cai em prova, prova mais difícil, obviamente, é a seguinte. Esta lista de opções de nacionalidade originária, ela é composta de um rol taxativo ou um rol exemplificativo? Rol taxativo. Você só será brasileiro nato se você tiver encaixado em algumas das regras do inciso 1 do artigo 12 da Constituição, ok? Então, encaixou no inciso 1 do artigo 12, será brasileiro nato, terá nacionalidade originária. Show de bola? Ficamos por aqui então. Nos encontramos na nossa próxima aula para estudarmos a naturalização, como se faz para ser brasileiro naturalizado. Beijo no seu coração e até lá.